Bom, se você curte alto desempenho no seu PC Gamer e RGB, hoje eu trago uma solução bem interessante aqui em termos de armazenamento para vocês. Eu trago o SSD da XPG, o Spectrix S40G. É um SSD do tipo NVMe, ou seja, uma plaquinha que você conecta aqui na sua placa-mãe, e ao invés de usar aquele HD SATA convencional que você precisa de um cabo para ligar na placa-mãe, o cabo da fonte, toda aquela bagunça para montar o PC, fica bem mais limpo o visual. Basta você conectar a plaquinha aqui na sua placa-mãe e você já vai ter a unidade de armazenamento lá para você instalar o seu sistema operacional lá, o C2 pontos. Ah, você deve estar achando que isso é difícil? Dá uma olhada na instalação aqui comigo e já aproveita e confere o diferencial dele, que é o RGB, esse show de luzes. Vem comigo! Então bora lá para a instalação. Vocês podem ver o slot aqui M2. É um 2280, que é o tamanho máximo que a minha placa-mãe suporta, que é o mais comum nos SSD NVMe. Nota que tem um corte aqui na parte que conecta lá no conector M2, lá no slot M2. Basta encaixar, é bem simples. Ele entra meio em pé assim mesmo. E agora vai um parafusinho ali na parte de trás que acompanha a placa-mãe para fixar. Instalação super simples aí, não requer praticamente nenhum cabo, nada. É só ir lá, conectou, parafusou aqui no final. Deixa eu usar a parafusadeira da Xiaomi aqui, tá pronto. Agora deixa eu mostrar o RGB para vocês. Olha aí que show! Tem esse dissipador de calor de alumínio aí que vai ajudar a refrigerar. Ele é colado com thermal pad nas placas, lá nos chipzinhos de memória e na controladora também. E tem essa parte de plástico na lateral aí para difundir a luz. Fica muito bonito o efeito RGB. Dá um charme todo especial aí no seu projeto de PC Gamer, conforme eu vou deixar mais imagens aí no final. Bom, agora que você já viu lá como é super simples fazer a instalação, basicamente eu espetei e coloquei um parafuso. Se você quiser mudar as cores, o padrão, essa cor de arco-íris que vocês estão vendo aí, né? Você pode instalar o software da XPG ou controlar pelo software da sua placa-mãe, se a sua placa-mãe tiver uma tecnologia aí de controle de RGB. Falando em placa-mãe, hoje em dia, seja para montar um Intel ou seja para montar um AMD, todas as placas-mães modernas, mesmo algumas placas-mães de entrada, você já tem um slot do tipo M2. Ou seja, você pode consultar lá a descrição da tua placa-mãe, ver se suporta o NVMe, e ao invés de usar um HD SATA, um HD convencional ou um SSD SATA, você pode usar um NVMe no seu M2, como eu estou fazendo aqui, e ter um altíssimo desempenho. Esse armazenamento chega a 3.500 megabytes por segundo de leitura. Só para você ter uma ideia, é 5 vezes mais rápido do que você trabalhar numa porta SATA usando um SSD moderno. E se comparar com HD, não tem nem comparação. Eu já vou mostrar o resultado dos testes para vocês. Em relação à gravação, eu chego a 1.900 megabytes por segundo, que é uma taxa insana. Vem comigo ver todos os testes de desempenho aqui. Vamos lá aqui para o teste de desempenho. Então, vou deixar o link de todos os programas aí na parte de baixo. Você pode ver a temperatura dele, que fica entre 38 e 45 graus aqui no funcionamento normal da máquina. Vamos dar uma olhada aí na leitura aqui no Crystal Diskmark. 3.720 megabytes por segundo, que é absurdo, é insano. E na gravação 2.273.26 megabytes por segundo de gravação. Aí você tem o resultado total dos testes e eu já vou fazer comparações. E no SSD Benchmark ele chegou com uma pontuação aqui de 3.545 pontos, o que é uma pontuação muito alta. Você pode usar esse parâmetro para comparar com o que você tem aí no seu computador. Os links estão na descrição do software, são softwares gratuitos. Vamos agora fazer uma comparação aqui com SSD de excelente qualidade aqui. Bora lá? Então olha aí os dados comparando o Spectrix S40G com SSD SATA. Vamos primeiro ver a pontuação aqui. Ele é 303% mais rápido, comparando a pontuação aqui de 3.545 pontos contra os 880 pontos do SSD SATA. Na leitura, ele é 563% mais rápido e na gravação 337% mais rápido. É uma performance bem interessante para você que quer sair de um SSD SATA e vir para um NVMe, logicamente se a sua placa-mãe tiver suporte à tecnologia. Vamos agora comparar aqui com um HD comum. É uma comparação até complicada, porque é um HD de excelente qualidade, HD 7200 RPM e tudo mais, mas dá uma olhada. Ele tem 7.000% mais pontos do que
Um HD comum, ele tem 2.500% a mais de velocidade de leitura e tem 1.700% a mais de velocidade de gravação. Então é uma comparação que não dá nem para ser feita aí, um NVMe S40G da XPG comparado com HD convencional. Vamos dar uma olhada aqui no teste rápido de temperatura que eu fiz no AIDA 64. Por mais de 10 minutos aí fazendo leitura sequencial, eu cheguei numa temperatura de 47 graus, que é o que normalmente a gente faz no PC. Passa a maior parte do tempo aí lendo, não a maior parte do tempo gravando. Em testes de gravação, se eu deixei gravando em estresse aí contínuo, ele chegou na temperatura de 70 graus quando ele começa a fazer o thermal throttling, ou seja, ele vai baixar o desempenho, a taxa de transferência dele de gravação para diminuir a temperatura ou manter a temperatura dentro de um limite aceitável. Então não é que parou de funcionar, travou nem nada, mas quando ele passou de 70 graus aí automaticamente ele caiu para uma taxa aí, mesmo essa taxa sendo mais baixa, ela ainda continua sendo mais alta que um SSD SATA comum, mas isso acontece com a maioria dos NVMEs. Vamos aproveitar e dar uma olhada aqui no SSD Toolbox, que é o software de gerenciamento da ADATA XPG para SSD. Você consegue ver aqui a temperatura, a saúde, quantos terabytes você já gravou aqui, tudo numa tela inicial bem fácil, gerenciamento bem interessante. Pode ver informações do Smart aqui, pode ter uma tela de diagnósticos bem interessante para te exibir um alerta quando chegar a 70 graus, ou 10% aí da vida útil estimada. Nessa tela aqui você pode fazer o update da firmware, atualizar aqui o software de gravação, no meu caso aqui já está na última versão. Você ainda tem uma tela para fazer uma optimização aqui, caso necessário, com o seu Windows, e informações do sistema aqui na última tela. Tá aí um software bem interessante, o SSD Toolbox. Bom, agora que você já viu como é rápido o NVMe da XPG, deixa eu falar um pouquinho aqui das características principais. Você tem 5 anos de garantia, não, você não ouviu errado. São 5 anos de garantia com a XPG aqui no Brasil. Não é garantia lá fora não, aqui no Brasil mesmo, ou até você atingir o TBW, que é comum em todos os SSDs. E o TBW desse cara é bem grande, porque ele é construído com 3D NAND Flash. Então você tem um TBW aqui de 320 terabytes. O que isso quer dizer? Que você pode colocar dados, apagar, colocar de novo, apagar, até atingir o limite de 360 terabytes, o que vai dar aí muitos anos de uso, conforme vocês podem ver no cálculo que eu deixei aí embaixo. Bom, então tá aí, mais um hardware de armazenamento bem interessante aqui, que é o Spectrix S40G. Vai dividir opiniões aí, tem gente que adora o RGB, tem gente que não gosta tanto. A XPG trabalha com outros hardwares de armazenamento. Se você quiser montar uma máquina, por exemplo, sem RGB, ou é um notebook onde não cabe esse dissipador de calor, eles também têm outras versões aí. Eu vou deixar o link aí na descrição para vocês conhecerem toda a linha de armazenamento da XPG. Bom, vou pedir para vocês participarem também numa pesquisa em cima se você curte ou não o RGB no seu PC. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, não esquece de largar aquele joinha, se inscrever no canal que não é inscrito, ativar as notificações e até a próxima. Fica aí com um pouquinho mais do show de luzes.